O Livro dos Espíritos. Curso sistematizado da doutrina espírita em áudio. Seja Sociedade Espírita Joana de Ângeles, Ribeirão Preto, São Paulo. ESD da Seja. Este curso é o estudo sistematizado da doutrina espírita da Seja, ministrado pela companheira Maria José Mondim Moreira, de São Paulo, Ribeirão Preto. É um estudo das obras O Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, através de sua narração. São aulas feitas nas quintas-feiras, na Sociedade Espírita Joana de Ângeles, ministradas por 15 anos. Sendo 32 lições do Livro dos Espíritos e 32 do Evangelho segundo o Espiritismo, intercaladas com o estudo do passe. Aula 10. Encarnação dos Espíritos. Nosso boa noite a todos. Mais uma oportunidade em que nós nos reunimos aqui na nossa quinta-feira, que eu tenho certeza já é um pouquinho de cada um de nós. E na sequência do estudo sistematizado hoje, revendo para a maioria dos companheiros, eu tenho certeza que para alguns, fazendo a apresentação do capítulo do Livro dos Espíritos que trata da encarnação dos Espíritos. São 17 questões que vão nos informar exatamente assim acerca do objetivo da encarnação, a situação da alma, o materialismo. A alma, um termo que na doutrina espírita foi se popularizando como espírito. É um pouquinho disso tudo que nós vamos trazendo hoje no resumo do nosso capítulo acerca da encarnação. A encarnação seria, assim, o processo através do qual o espírito se liga à matéria e que posteriormente vão sendo repetidas tantas vezes, processo esse que vai sendo repetido tantas vezes quantas se fizerem necessárias, até que o espírito atinja a perfeição, atingindo a pureza relativa que é permitida, já que a pureza absoluta, a perfeição absoluta é a divindade. Reencarnação, palingenesia, metensomatose são nomes que a reencarnação, como nós a conhecemos assim familiarmente à luz da doutrina espírita, vai recebendo. A ideia da reencarnação faz parte das tradições, podemos dizer, da maioria das crenças, e por ser uma ideia inata, ela vem do interior e se reflete depois nas filosofias religiosas, existe interiormente e depois vai se estendendo. Na atualidade, a reencarnação vai deixando de pertencer apenas ao terreno religioso e vai passando para o terreno da ciência. Hoje não é apenas o Espiritismo que informa acerca da reencarnação, e que através das informações dos espíritos vem comprovando essa realidade que é a possibilidade de o espírito encarnar utilizando-se de vários corpos para que ele possa desenvolver o seu potencial. Veja que na atualidade nós temos um processo terapêutico, que é a terapia das vidas passadas, que procura auxiliar as pessoas, resolver alguns problemas, buscando o quê? Buscando as informações, buscando a origem dos problemas nas vidas passadas. E não são apenas profissionais espíritas que se dedicam a esse tipo de tratamento.
Veja, não estamos dizendo que a doutrina espírita, por enquanto, recomenda a terapia das vidas passadas como solução para problemas da atualidade. Emmanuel, por exemplo, posiciona-se assim, no momento pelo menos, não recomendando esse processo, exatamente porque nós vamos lidar com uma personalidade que no momento não é atuante. E principalmente quando isso é exercido por profissionais que desconhecem a doutrina espírita, muitos até se dizendo descrentes da realidade, veja, da doutrina espírita, ou descrente até da realidade da existência do espírito, e se propõem a fazer um trabalho apoiando-se o quê? Na possibilidade para o espírito, a realidade de já existirem muitas experiências anteriores. Mas o fato de se estruturar um trabalho, um processo que se propõe a auxiliar as pessoas, baseado no quê? Nas existências passadas, é um reconhecimento de que a reencarnação é uma realidade. Joana de Ângeles, no livro Estudos Espíritas, ela diz que a reencarnação é a mais excelente demonstração da justiça divina. E nós poderíamos dizer que é a explicação lógica para todo o mecanismo da vida. A doutrina espírita é uma ciência de vanguarda realmente. Enquanto a ciência convencional ensaia os primeiros passos com relação assim a considerar a matéria apenas no estado assim materializado, de paralelepípedo, a doutrina espírita já nos fala acerca de um universo espiritual. A reencarnação não foi inventada ou descoberta pelo espiritismo. Ela foi redescoberta, relembrada no mundo moderno, a partir da codificação espírita, já que fazia parte das tradições da humanidade. Segundo alguns autores, há 60 mil anos, os livros, o conhecimento que depois chegou até ao mundo moderno através dos livros Vedas, mas na cultura do povo Arya, a reencarnação já fazia parte dos seus princípios filosóficos. Pitágoras passou 30 anos no Egito. Ali ele aprendeu acerca dessa possibilidade da alma reencarnar-se, leva a ideia para a Grécia, levou junto, contudo, aquela distorção da reencarnação, que é a metempsicose, ou seja, acreditava-se que o espírito podia reencarnar no corpo de um animal. Hoje a doutrina espírita nos mostra a impossibilidade dessa situação, mas de uma certa maneira, veja, a ideia da reencarnação vem acompanhando o desenvolvimento da humanidade. Os druidas na Gália tinham um conceito, uma filosofia reencarnacionista que inclusive despertou a admiração dos romanos quando conquistaram a região da Gália pela maneira desassombrada com que os gauleses enfrentavam a morte nos campos de confronto, com aquela convicção, aquela certeza que a alma continuava a existir sem se preocuparem, inclusive, em recolher os cadáveres, porque eles valorizavam apenas o espírito que estava ali anteriormente. Isso despertou admiração e foi comentado pelos historiadores da época. Entre os hebreus, a reencarnação era conhecida através da ressurreição, que não explica exatamente a reencarnação, pelo menos na parte popular do judaísmo. A reencarnação era conhecida como ressurreição. Jesus oficializa a reencarnação quando diz a Nicodemos, naquela célebre visita que o doutor da lei faz na calada da noite, procurando talvez assim não ser identificado, passar despercebido, quando Jesus lhe diz de uma maneira clara e simples que era necessário que ele nascesse de novo para que pudesse atingir a bem-aventurança. Jesus não usou de simbolismo, Jesus simplesmente disse a Nicodemos
que ele precisava nascer de novo é quando Nicodemos retruca. Entendeu o que Jesus disse, mas como eu, sendo já um homem velho, poderei retornar ao ventre da minha mãe? Portanto, Nicodemos entendeu perfeitamente que o nascer de novo não significava uma mudança moral no momento, mas que era um processo físico de retornar à vida. Jesus também oficializa a reencarnação quando afirma ser João, Elias, que havia retornado e que as pessoas não haviam reconhecido e maltrataram e acabaram condenando João à morte. Mas Jesus afirma com naturalidade que João e Elias eram a mesma pessoa. Não se poderia aplicar o termo ressurreição à ideia que era passada da ressurreição, que era o retorno com o mesmo corpo, porque João e Elias tinham um espaço de mais ou menos 800 a 900 anos, e entre as narrativas dos nascimentos célebres no Novo Testamento, 2 são detalhados pelos evangelistas, o de Jesus e o de João. João, portanto, quando criança, nasceu de uma maneira que despertou a atenção das pessoas, foi visto criança crescendo ali na comunidade. Ninguém pensou ou concluiria que Jesus estava dizendo ser João a ressurreição de Elias, porque a identidade de João, a sua família, crescer fazendo homem em meio à comunidade, era conhecida de todos. Por que é que se reencarna? Bom, vamos ao início. Por que é que se encarna? Por que é que o princípio inteligente, que mais tarde tornar-se-á o espírito quando atingindo a fase da racionalidade, por que é que se precisa encarnar? Por que é que se precisa reencarnar? O probleminha todo é só um pequeno detalhe, que a alma é imortal e se mantém inalterável, ou seja, com relação à sua constituição, mas vai desenvolvendo o seu potencial a partir do momento que é criada por toda a eternidade. Nunca mais deixaremos de existir. Para que ela possa progredir, ela tem que se unir à matéria, e a matéria não consegue manter a sua integridade, ela está em constante transformação, portanto o espírito não envelhece, não se desgasta, e a matéria que o serve tem que ser, a período assim até muito curto, substituída. O probleminha é todo esse. A matéria não se mantém inalterada por tempo indeterminado, e o espírito continua inalterado por tempo indeterminado, já que ele é imortal. Para que ele possa desenvolver o seu potencial, para que ele possa desenvolver aquele programa que vai da racionalidade, em se tratando aqui do espírito, a angelitude, ele vai precisar sempre de um modelo 0 quilômetro. Então quando um se desgasta, nós o devolvemos à natureza, passa um período, vamos lá na agência que fornece um modelinho novo e reiniciamos o processo da reencarnação, ganhamos um corpinho 0 quilômetro, novamente o processo de desgaste, vamos aprendendo com aquela convivência, convivendo com as pessoas, vivendo as nossas experiências. Quando o corpo não oferece mais condições, devolvemos novamente à natureza e tomamos outro. Mas isso é muito lógico de ser compreendido. Qual o problema de a alma se servir de vários corpos durante esse processo que vai fazer com que ela desenvolva o seu potencial de amor e sabedoria? A encarnação, portanto, é a palavra que define o processo de união do espírito com a matéria, e reencarnação é a repetição desse processo. Assim, todos os espíritos, veja, são criados simples e ignorantes, é a afirmação da resposta 133 deste capítulo, e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal.
Por que esse realce ao todos e nós queremos assim dar uma reforçadinha, grifar embaixo, riscar com a canetinha assim colorida? Por que esse todos? Todos sem exceção. Porque de vez em quando surgem algumas ideias que alguns, e não só entre outras crenças, mas ideias que tentam se misturar à codificação espírita, de que alguns espíritos passariam pelo processo de reencarnação e outros que, por se definirem mais rapidamente pelo bem, estes estariam isentos do processo de reencarnação, evoluindo em linha reta. Todas as vezes que vocês ouvirem essa palavra evolução, essas palavras evolução em linha reta, podem ligar as anteninhas, que é desse processo que alguém está tratando. A essa altura dos acontecimentos, quem seríamos nós? Os que não haviam dado certo. Porque se estamos reencarnados, não estamos fazendo parte daquele grupo privilegiado que evoluiria em linha reta, sem ter em nenhuma oportunidade tido que vestir-se de uma roupagem física para realizar a sua experiência. Existiria, portanto, uma forma de o espírito desenvolver o seu potencial que não vivendo as experiências da vida material. Respeitando ideias e autores, respeitando o pensamento das pessoas, todo mundo tem o direito de pensar o que quiser, todas as pessoas têm até um direito de se expressar da maneira como quiserem, mas não é o que a doutrina espírita nos informa. Não só em outras oportunidades, mas aqui fica claro. Todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. E nas perguntas sequentes, ainda a ideia é explanada um pouquinho mais. Todos, sem exceção, mesmo os que demonstram desde o início uma natural propensão para o bem. O espírito não é obrigado a viver as experiências que nós consideramos as experiências do mal, já que o mal é o desconhecimento do bem. Mas vamos considerar que o erro faz parte de todo o aprendizado. O homem não seria mais inteligente inventando a borracha e agora o errorex, né? Quer dizer, Deus teria que já considerar que o espírito, na fase inicial de inexperiência, iria cometer erros. Portanto, veja, todos, mesmo aqueles que, por uma propensão natural, vão descobrindo que o bem é sempre o caminho mais curto, estes, qual seria a vantagem deles? Eles vão reencarnar menos vezes. Já que não existe um número estabelecido do tempo que o espírito vai levar, do raciocínio à angelitude. Aqueles que inteligentemente descobrem que o bem não é exatamente a reta que é o caminho mais curto entre dois pontos. O bem é o caminho mais curto entre a imperfeição e a perfeição. Aqueles que descobrem isso vão encurtando a sua caminhada e principalmente se desvencilhando dessas reencarnações inferiores que nós ainda estamos vivendo. O espírito, veja, essa avaliação, essa situação é individual. Cada um vai viver, vai reencarnar tantas vezes quantas forem necessárias, até que ele cumpra o seu programa de perfeição. Quanto melhor ele se tornar, mais curta a sua jornada. O capítulo aqui aborda o assunto alma. Claro que hoje, para qualquer um de nós, alma e espírito significam a mesma coisa. Mas foram dedicadas algumas perguntas, porque o termo espírito passa a se popularizar através da codificação. O que é a alma? É o mesmo que o espírito.
Alma ou espírito? É a resposta 134. São os seres inteligentes que povoam o mundo invisível, que temporariamente se revestem de um invólucro um invólucro carnal para se purificarem e se esclarecerem. Assim, o homem, que nós podemos dizer o homem integral, está tão em moda, né? É a união da alma com o corpo através do quê? Do perispírito. E neste capítulo são oferecidos alguns detalhezinhos interessantes que de vez em quando nós vemos assim serem informados ou transmitidos de maneira incorreta. Por exemplo, alma, corpo e perispírito são independentes entre si, mas para que o homem exista, cada um de nós que estamos aqui, eles têm que se harmonizarem. O perispírito é o revestimento natural do espírito, é o elemento através do qual ele se une ao corpo no processo de reencarnação. A alma, veja, independe do princípio vital, já que em algumas filosofias consideraram ser a alma e o princípio vital a mesma coisa. Não. Que é formado de princípio vital como elemento constituinte é o perispírito. A alma é o resultado da individualização do princípio inteligente, como o corpo e a individualização dos elementos materiais. Mas, para que a alma possa unir-se ao corpo no processo de encarnação, veja, ela vai depender que o perispírito, que é formado de princípio vital, vitalize aquela matéria. Fato esse que acontece no momento da concepção, transformando-se o princípio vital, individualizando-se no fluido vital. Um corpo sem alma, ainda que vital, seria apenas um amontoado de carne, ou seja, uma simples massa de carne, sem inteligência, sem sentimentos, já que é a alma que confere, nós vamos dizer no sentido assim, até um pouco simbólico, é a alma que confere ao corpo o brilho da inteligência, é a alma que confere ao corpo o calor, não no sentido ao pé da letra, mas o calor do sentimento. Então, os seres vivos, eles têm, não é só a vitalidade, existe um brilho, existe um realce que caracteriza exatamente a presença da inteligência, a presença do sentimento, porque estes têm a sua sede no espírito e não fazem parte, veja, não são propriedades da matéria. Uma outra coisa que é bom assim nos lembrarmos sempre, porque de vez em quando a gente assiste um filme, vê um autor que escreve um livro e apoia-se em algumas ideias que a doutrina espírita nos mostra serem incorretas. Por exemplo, a alma não anima dois corpos ao mesmo tempo. Não existe a possibilidade de, por exemplo, durante o período em que alguém dormisse aqui no Brasil, estivesse animando o corpo de um japonês, considerando-se as 24 horas, né? Então, de repente, quando dormia lá, vinha aqui. Mas existem histórias montadas, apoiando-se numa possibilidade, de um indivíduo ter dois corpos. E só se descobriu o caso quando um deles era bom e o outro era mau. Quando o mau foi condenado à morte é que se descobriu que ele era um homem duplo, tinha dois corpos. Também uma outra coisa que às vezes nós vemos explorada na ficção é a troca de corpos. O corpo ficou muito velhinho, desgastado, tem alguém, um corpo melhor dando sopa por aí? Então vai se aproveitar, então uma troca. O céu pode esperar, não é assim? Até que é bonita a história, mas existe um autor, me parece que é Lobsang Rampa, que inclusive diz que ele trocou de corpo.
E os seus livros fazem sucesso por aí. São livros de fundo espiritualista, em muitas situações até ideias interessantes, mas só tem um detalhezinho: ninguém troca de corpo. A única maneira de se trocar de corpo é devolvendo o antigo no processo da morte para a natureza e passando por um novo processo de gestação. O espírito só se une à matéria através do perispírito, naquele momento sublime da concepção, quando o óvulo e o espermatozoide se encontram, é que através do perispírito a alma se une ao corpo. A partir daí, se o espírito deixa o corpo, ainda na fase da gestação, ocorre um aborto natural. Porque de ordem geral, o corpo não oferecendo condições, o espírito se afasta. Mas existem situações, às vezes particulares, em que o espírito dá um frio na barriga, não quero ir mais, fiquei com medo, estou nervoso, aquelas coisas assim, e desiste daquela ainda na fase de gestação. Ocorre o quê? Um aborto natural. Não estamos dizendo que todos os abortos têm como causa o afastamento do espírito. Para se encarnar, é só através da concepção. Qual é o espaço que medeia assim duas reencarnações? Pelo menos o da gestação. Existem histórias que são contadas, livros, filmes, em que o indivíduo desencarna aqui e naquele momento está nascendo uma criança, olha, ele já está encarnando naquela criança que está nascendo. Negativo. Sejam de 6, de 7, 8 ou 9 meses, mas o espírito vai ter que passar pelo processo de gestação, acompanhando a formação do seu corpo. Portanto, o período mínimo para que o espírito possa desencarnar de um corpo e encarnar no outro é o período de gestação do novo corpo. Nunca ele poderia desencarnar aqui e uma criança estar nascendo e ele já assumir aquele corpo. Isso seria uma troca de corpos e isso não é possível. A alma também não está encerrada no corpo. Quando se usa o termo para um processo de psicofonia em que os espíritos falam através do médium, então se usa o termo incorporação, e a gente até pensa assim, o espírito entrando dentro do corpo do médium. Nem no processo de, entre aspas, incorporação, que é um termo inadequado, e nem o espírito que somos nós, ele não está misturado aos tecidos, às vísceras, preso assim, enterrado, porque nós nos fixamos muito na parte material do processo, na composição corpo, perispírito e espírito. Para nós que estamos encarnados, pesa muito o corpo. Então nós imaginamos, todo o nosso referencial no momento é a matéria. Veja que aparentemente eles estariam ocupando o mesmo lugar no espaço, mas estão em dimensões diferentes, já que a natureza deles é diferente. A natureza do corpo é material, a natureza do perispírito, o seu elemento constituinte é o princípio vital, a alma é o princípio inteligente. Nós poderíamos dizer assim que eles coexistem. Não existindo no corpo uma sede fixa, este é o lugarzinho do espírito. E nem adiantando, quando alguém desencarna, tentar procurar no cadáver onde é que ficava a alma. Em primeiro lugar, que não é, se existisse um lugarzinho, não era depois de ocorrida a morte que iria ser encontrada. Portanto, não existe uma sede fixa para o espírito nessa composição corpo, espírito e perispírito. O espírito nunca está unido, ligado à matéria, são incompatíveis, são os extremos. Não, esses polos não vão se encontrar, eles apenas se unem através do elemento intermediário que é o perispírito. Portanto, é muito mais lógico nós dizermos o seguinte: nós somos uma alma que temos um corpo.
E não muitas vezes dizermos assim, o meu espírito. Imagine um indivíduo desencarnado, aí chega numa reunião mediúnica e continua dizendo o meu espírito. Porque a pessoa se habitua. Então é muito mais lógico dizermos assim, olha, eu vou levar o meu corpo para tomar banho, vou deixá-lo descansar, ia soar estranhíssimo, mas é correto. Minha alma pode ser uma expressão poética, às vezes ajuda a ajeitar a métrica da poesia, mas não corresponde à realidade, porque o corpo sem a alma não vai falar absolutamente nada. Veja que essa é a visão espírita acerca do quê? Da alma, acerca do processo de encarnação. A encarnação e a repetição, que é a reencarnação, é a explicação mais lógica que nós temos para a vida e para todos os problemas com os quais nós convivemos, as diferenças de sorte, as diferenças de inteligência, todas as situações de vida são melhor compreendidas quando nós nos entendemos uma alma imortal, que temos um passado, que estamos construindo um futuro e que este momento que vivemos agora depende muito do que nós fizemos no passado. E não alguém dizer assim, mas como é que eu estou repagando uma dívida ou passando por um problema que um outro arrumou? Mas não era o outro, somos nós mesmos. Quando nós dizemos eu, porque o espírito imperfeito fala muito melhor o eu do que o nós. Esse eu não se restringe a essa identidade temporária que nós estamos usando agora. O Divaldo, em uma das suas fitas, diz assim, que é mais correto a gente dizer assim, eu estou Pedro, eu estou Maria, eu estou João, do que dizer eu sou. Porque nesse momento nós estamos com essa identidade conferida pelo corpo, com a aparência estabelecida pela família da qual nós descendemos. Então, nessa existência eu estou Maria José, na próxima eu não sei se eu vou estar Aparecida, Gladys, qualquer coisa assim. Veja que é muito mais lógico nós usarmos até o verbo estar. Nesse momento nós estamos com essa identidade. E não dizer que eu sou Maria, porque o Espírito que sou eu, quantos nomes, quantas oportunidades até de sexo diferente, quantas identidades nós já tivemos nesse nosso passado milenar. Portanto, veja, aparentemente, como nós somos ainda muito presos às coisas da matéria, à realidade da vida material, a perspectiva de um futuro sem o corpo é alguma coisa assim que se torna preocupante para o espírito. As pessoas, quando vão passando da segunda para a terceira, agora parece que tem a quarta idade, né? Tem gente que ainda entra na quinta, mas veja a perspectiva do indivíduo que se sente naturalmente incapacitado, porque à medida que o corpo vai se desgastando, queira ou não, ninguém aos 60 tem o vigor dos 20. Embora a inteligência continue brilhante, os sentimentos continuem a existir, não se perde, ninguém perde, que a própria debilidade física vai estabelecendo limitações e sem aquela certeza de que a vida continua. Que cessada a vida física, nós mantemos a nossa individualidade, continuamos sendo nós mesmos, continuamos inteligentes, até numa situação de maior facilidade, já que a limitação física deixa de existir. Não estamos tratando aqui de casos particulares, limitados pela condição moral, mas o espírito no seu potencial. Livre do corpo, nós temos condições de utilizar os nossos arquivos, os nossos recursos das experiências passadas. Continuamos a sentir, continuamos a amar, continuamos a sofrer dependendo da maneira como vivemos a vida. Continuamos tendo lembranças dessa existência, da última existência. Na medida do que nos é permitido, vamos tendo acesso às nossas lembranças do passado.
Mantemos a forma humana, cabeça, tronco e membro. Ninguém vira fumacinha ou fantasminha porque deixou o corpo. Continuamos mantendo a nossa forma humana e a aparência ou da última encarnação, ou os espíritos que já têm essa condição podem se expressar ou dar ao seu perispírito a aparência que queiram. A partir do momento que cessa a vida física, o espírito está prontinho para iniciar uma nova experiência, ou seja, se ele ainda não atingiu a pureza de espírito, preparando as malinhas para a nova experiência na vida material. É exatamente por isso que o espírito imperfeito, ainda em vias de evolução, ele está sempre chegando e ele está sempre partindo. Quando terminamos a experiência física, nos despedimos dos que ficam e já vamos dizendo alô, procurando saber das últimas notícias, integrando o nosso grupo, as pessoas que nos aguardam, muitos que até permaneceram na vida espiritual. Passa-se um período na vida espiritual, hora de começar a pensar em fraldas e mamadeiras e já procurar qual é o casal que nos vai receber, qual é a família que nos vai receber, retornando aqui para a vida material. O espírito apenas tem uma situação estável quando termina o seu curso, veja, esse curso que vai da racionalidade à angelitude. Porque se a existência da alma se resumisse apenas à vida do corpo, e isso considerando o quê? Uma encarnação, na realidade nós sequer teríamos existido. Ainda que fossem 60 anos, o que é 60 anos? Ou 100 anos? É só 60 anos? Não, meu Deus, 100. Ainda que fossem 100 anos, 60 anos a gente é tão jovem ainda, né? Ainda que fossem 60 anos ou 100 anos, mas que é isso diante da eternidade, do espírito, da imortalidade da alma? É isso que a doutrina espírita nos oferece, mostrando que a esperança, nem a esperança, a certeza de que desencarnar, já que o assunto é encarnar, que desencarnar é apenas mudar de cidade. E a encarnação é o processo lógico que permite ao espírito desenvolver o seu potencial de maneira tranquila, vivendo as experiências todas que a vida material lhe pode oferecer, no sentido do espírito em seu aspecto moral. O pessoal está pensando mais mais cedo para casa hoje? Não, é que nós ficamos devendo a historinha do Adão, lembram-se? E fomos cobrados. Eu achei que vocês nem haviam notado. Mas nós somos... fazia parte do planejamento, nós estávamos aguardando um tema que ocupasse menos tempo. Porque a encarnação dos espíritos é um capítulo muito ligado à pluralidade das existências que vai ser visto no estudo posterior. Então a encarnação dos espíritos seria assim apenas quase que o aquecimento para o capítulo maior que trata da pluralidade das existências. Mas voltando agora a Adão e o paraíso. Sabe que o paraíso tem até endereço? Segundo os textos bíblicos, o paraíso é localizado... Deixa eu pegar o endereço aqui. Às vezes alguém tem agência de turismo, pode ir tranquilo para lá. Só que o pessoal que está nessa região parece que desconhece que estão no paraíso. Ele fica localizado entre os 4 braços de um rio chamado Éden, que se divide nos rios Pison, Gion, Tigre e Eufrates. Tigre e Eufrates todo mundo já sabe, na região da Mesopotâmia, eles desaguam no Mar Vermelho, exatamente onde o pessoal não consegue se entender, Iraque, isso, mais aquilo. Precisa informar aquele pessoal que eles vivem no paraíso. Eu não sei qual é o problema de tanta briga.
se eles estão localizados na região que os textos bíblicos dizem ser o paraíso. Em todo caso, seria bom o pessoal ser informado para ver se eles conseguiam sentir-se no paraíso. Deus nos localizou no céu. O céu não é sinônimo, o universo não é sinônimo de céu. Onde é que está a Terra? No universo. Por que a gente não se sente no céu? Deve ser o mesmo probleminha deles não se sentirem no paraíso, né? Deus fez a parte dele, localiza todos os espíritos no céu. Sentir-se no céu é problema de cada um. Mas os livros considerados sagrados aqui no mundo ocidental, ou seja, a Bíblia, no Velho Testamento e depois incorporando-se a este um Novo Testamento, que é a parte que fala de Jesus. Principalmente no Velho Testamento foi usada uma linguagem simbólica. Os 5 primeiros livros são atribuídos a Moisés, embora nunca se tenha notícia de que Moisés, ou melhor dizendo, uma comprovação de que ele os tivesse escrito. A linguagem simbólica não foi usada apenas nos textos que formaram os livros do Velho Testamento. Na mitologia greco-romana, por exemplo, Saturno, o pai dos deuses, Cronos, na mitologia grega, tinha uma mania terrível, antropófaga, devorar os filhos. Cronos é o tempo. Veja, o tempo vai destruindo, devorando, melhor dizendo, transformando todas as coisas. Ele foi pai de Júpiter, que na mitologia grega era Zeus, de Netuno e Plutão. Ele foi vencido por Zeus, que representa a inteligência e que a partir daí assume assim a liderança, sendo o líder dos deuses da mitologia grega. A mesma linguagem foi utilizada no Velho Testamento, e aqui principalmente no primeiro livro, que é o Gênesis, que vem desde a formação do mundo, depois a formação do povo hebreu, depois nós temos o Êxodo, Deuteronômio, Números e Levítico, mas a história de Adão está lá no comecinho, no primeiro livro do Velho Testamento, no Gênesis. A Bíblia não é o livro não é o livro mais antigo, muito pelo contrário, é a versão moderna, sim, de histórias antigas. É uma das versões mais modernas do assunto, porque ela diz respeito aqui ao povo hebreu, que teve a sua formação 3.000 anos antes de Jesus, quando Abraão se desloca da Caldeia e vai dar origem ao povo hebreu, depois do povo judeu, que ainda não descobriram que moram na região do paraíso, né? Não podemos desconhecer que Moisés foi educado nos templos egípcios e que essas histórias faziam parte, veja, das tradições, da cultura, daquilo que era ensinado ou do que era conversado no aspecto iniciático, no estudo que era oferecido aos príncipes, aos sacerdotes, e que Moisés também se beneficiou disso. Não podemos desconsiderar também que os hebreus faziam parte do ramo caldeu. E já as tradições do povo caldeu também tinham as suas ramificações, já que tinham a sua origem ali na região da Mesopotâmia. A palavra Adão, em hebraico, Hadam, H-A-A-D-A-M, significa homem. E podemos estender a humanidade. Quando os textos dizem que Adão foi formado do limo da terra, mas do que são formados os corpos de todos os seres vivos aqui da natureza terrestre? Todos são formados dos mesmos elementos que formam a natureza. Segundo os meus jovens professores do pré-mocidade do domingo, 111 elementos. Ninguém me contou que já existiam mais alguns.
111 elementos, segundo o pessoalzinho que está atualizado aí nos cursinhos, né? Tudo que existe na natureza terrestre é formado, e existe inclusive com uma profunda semelhança no universo, formado dos elementos que são os elementos que constituem a matéria. Portanto, o corpo de Adão só podia ser formado do quê? Do limo da terra, dos elementos minerais que formam tudo que existe na natureza. O sopro divino. Portanto, quando Deus moldou o homem, ele lhe sopra a vida, e Adão deixa de ser uma escultura para passar a ser um homem. A alma tem sido representada nas tradições de muitos povos como o vento, como o sopro. Portanto, seria a união do espírito com a matéria, formando o quê? O homem. Aí vem a história da mulher. Eu ouvi outro dia, numa rádio, qualquer coisa assim, não vem ao caso, mas a pessoa estava comentando exatamente isso, e agora eu vou dizer uma coisa que as moças vão ficar muito aborrecidas, que a mulher é um subproduto do homem. Eu escutei depois até o fim, que eu queria ouvir até o fim, até onde ia chegar, né? Por quê? Porque ela foi feita de um pedacinho dele. Kardec, em A Gênese, veja, nós temos a visão espírita de todos esses assuntos. Os homens deram um sorriso, eu percebi o sorriso de alguns, viu? Só que agora vamos dar a versão espírita. Hã? Pois é, então. Entre os primitivos, como é que se decide a superioridade? A superioridade é decidida pela força física. A lei do primitivo é a força. E se nós estudarmos assim os textos do Velho Testamento, Moisés foi um espírito assim avançadíssimo à sua época. Quando ele prescrevia nas leis mosaicas dele que, por exemplo, a viúva deveria ser assumida pelo irmão do marido, era uma situação de, veja, ser mulher e viúva dentro daquela sociedade, era uma situação assim muito difícil. Era a família do marido se responsabilizando. Então o irmão era obrigado a casar com a viúva e se responsabilizando o quê? Pelos sobrinhos, para que a família, para que ela tivesse recursos. O que é fazer uma mulher sozinha, viúva, abandonada? Então nós precisamos interpretar as coisas. Moisés, em muitas situações, procurou, dentro da rudeza da época, proteger um pouquinho as mulheres. Aqui no caso, porque veja, se Deus fez o homem do barro, por que ele não fez uma outra estátua e fez a mulher? Era muito mais lógico, ele fez uma, era o homem, e fizesse outra, fazia a mulher. Mas ele tirou, no simbolismo do Gênesis, a mulher do corpo do homem para mostrar que os dois são iguais. Para que a situação de força física não desencadeasse no preconceito e na discriminação que o elemento feminino passou a viver, em função do quê? De não ser mais forte na constituição física. Então, mostrando que os dois têm a mesma natureza. E não no sentido dela ser um subproduto. Muito pelo contrário, mostrando que os dois eram absolutamente iguais na Constituição, que deveriam ter os mesmos direitos, que deveriam merecer o mesmo respeito. Simbolicamente, esse casal inicial, a eles foi sugerido por Deus que eles deveriam crescer e multiplicar-se. Isso é dito antes da célebre expulsão do paraíso. Nós pegamos os textos bíblicos, isso é colocado antes. Ocorre que quando
eles foram multiplicar-se, o Senhor ficou aborrecidíssimo. Se eles não tivessem sido desobedientes, onde estaria a humanidade sob essa ótica? Se eles tivessem obedecido ao pé da letra, a humanidade não existiria. E consequente, portanto, vejam, dando início a essa desobediência, vem a serpente que sugere a Eva que se sirva daquela árvore. Tinha o paraíso à sua disposição, mas tinha uma árvore. Falar para uma mulher que ela não vai poder, pode mesmo, menos naquela árvore, mas será que Deus não conhecia os dois filhos? Ele não sabia que a curiosidade é uma característica, não é da mulher humana? Ele fez tudo para que a coisa acontecesse do jeito que foi. Porque oferece só que essa árvore não pode. Aí vem a historinha da serpente. O fruto, que depois se populariza como maçã, o termo peri significa fruto e não maçã. Mas, em todo caso, passou como maçã. Quando Deus fica aborrecido pelas coisas como estavam se encaminhando no paraíso, porque as crianças cresceram, começaram a se olhar de maneira diferente, ele já começou a sentir que alguma coisa ia sair errada. A serpente, a corda sempre arrebenta do lado mais fraco, né? Quando ele chegou e veio pedir contas aos dois, já Eva foi acusando a serpente, foi ela. Aí Deus condena a serpente a arrastar-se. Kardec pergunta, por quê? Ela tinha pernas antes? Ou a serpente já é o tipo do animal que desliza? Bom, tudo bem. Para a mulher, ele ficou muito aborrecido e passa a puni-la com aflições durante a gravidez, já sabemos de onde vem, parto doloroso e sujeição ao marido. Foi aí. Pois é. Aí, veja, esse é o raciocínio que Kardec faz na Gênesis. A gente está apresentando de uma maneira assim, até leve, descontraída, mas o assunto é sério. Veja bem, como é que, se Eva era a primeira mulher, não havia nascido ninguém antes pelos meios normais. Se a gente punir alguém, a pessoa, a partir de hoje você não vai comer mais sobremesa, mas a pessoa já comeu a sobremesa para sentir que ficar sem o docinho depois do almoço, do jantar, é alguma coisa desagradável. Mas alguém havia tido filho até ali para saber? Alguém havia ficado grávido, por exemplo? Porque antes era sem dor, a gravidez não tinha problemas. Qual era a situação anterior? Inexistente. Portanto, como considerar uma punição uma coisa que ainda não existia? Por que a sujeição ao marido se ele preocupou-se em fazer a mulher da costelinha, estabelecendo uma igualdade para depois punir com uma situação de submissão à outra parte, né? Aí chega a hora de punir o homem, trabalhar pelo sustento. Mas a lei do trabalho não é uma lei divina? Por acaso na natureza tudo não trabalha, os seres mais simples não têm que se esforçar, não têm que se movimentar para conseguir o seu sustento? Por quê? Adão ia ficar a vida inteira sem fazer nada? O trabalho é uma punição. Aí aquela história assim de alguém perguntar, né? Mas eu queria tanto descobrir quem inventou o trabalho, aquelas coisas assim. Veja, o trabalho ficou muito mal apresentado aqui. Se os dois houvessem se comportado, e uma outra coisa interessante, eles ainda não haviam feito nadinha. Não havia passado, não era olhares, essas coisas assim. Talvez ele pegou um carinho mais ousado, mas os dois ainda não haviam dado início à humanidade até então. Seguindo a sequência lá do Gênesis, né? A partir daí, eles teriam que alimentar-se com ervas, não sei o que é que comiam antes, e comer o pão com o suor, ou seja, ter que trabalhar para conseguir o sustento. É alguma coisa incoerente, porque o trabalho faz parte da natureza. Também o Senhor os ameaça com a morte. Aí volta Kardec no raciocínio lá da Gênese. Qual é o referencial que eles tinham de morte? Ninguém havia morrido ainda. Era um castigo que, como? A partir de vocês podem morrer. Mas o que é morrer?
Se eles eram os dois primeiros seres humanos que poderiam ter uma noção do que é morte, mas eles não tinham, porque não havia ninguém morrido antes, eles eram os primeiros. Foi só depois da expulsão que Adão coabitou com a sua mulher. Também depois de perder o paraíso, eles tiveram que fazer alguma coisa aí. A humanidade tem início. Eu acho que Deus aqui foi um pai meio apressado, inexperiente. Ele fez um estardalhaço tão grande de uma coisa que não havia acontecido, e aí sim a humanidade começa após a expulsão. Tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Caim, representando as tendências, o mal, acaba assassinando Abel. De onde é que a humanidade descendeu? Do lado ruim. Mas tudo, veja, sempre nós acabamos levando a pior. Entre os dois, o que era bom foi morto. Caim continua, significa que nós somos então seus herdeiros. Ele mata Abel e, preocupado com represálias, isso fica claro nos textos bíblicos, de quem? Só se fosse do pai e da mãe. Ele foge para as terras de Nod, já existiam então outras terras. Ali ele se casa com quem? Não sou eu que vou explicar isso. Veja, nós estamos apenas, não sei. Casa-se, depois constrói uma cidade para quem? Cidade. Se existiam quem? Os seus pais, que depois tiveram mais alguns filhos e filhas. Ele, que se casou, para que ele precisava de uma cidade? Podia ter construído uma casa, outra cabana, mas cidade, essa cidade recebe o nome de Enoque em homenagem ao seu filho Enoque. O endereço do paraíso, portanto, seriam os braços do rio Éden, limitariam o paraíso. Ali na Mesopotâmia, ali realmente é o berço da civilização ocidental. Ali foi a terra dos babilônios, assírios, caldeus, depois os hebreus. É um trecho assim, muito movimentado, historicamente muito conturbado. É o berço da cultura da civilização nossa aqui. Mas, possivelmente, então, o paraíso tenha uma localização física. Então, veja, nós estamos usando aqui, como Kardec não usa na Gênese, um raciocínio espírita, mas sim de alguém que quiser parar e pensar. Portanto, interpretando-se ao pé da letra, não se conseguindo entender que existe um simbolismo, a história fica incoerente. Não existe como se preencher os claros. Mas aí sim, o que é que a doutrina espírita fala acerca do assunto? Adão e naturalmente Eva representariam o quê? Espíritos banidos de um orbe que vivia aquela época em que esses espíritos foram dali retirados, mais ou menos a fase evolutiva que a humanidade vive agora. As barreiras que existem entre as estrelas, entre os planetas, são físicas e morais. Mas existe um entrelaçamento, existe uma harmonia, existe uma colaboração entre os planetas que formam o universo. Então não existe aquela situação de não se poder, por exemplo, encarnar ou viver em um outro planeta. Os planetas, as humanidades, passam por um processo de progresso, isso vai sendo vivido em fases. Esse planeta que orbita ao redor da estrela Capela, que faz parte da constelação do Cocheiro ou do Auriga, vivia, em um determinado momento, uma fase evolutiva semelhante à que vivemos agora, e os espíritos que não conseguiram acompanhar o progresso moral, embora desenvolvidos intelectualmente, vieram integrar-se à humanidade terrestre.
Qual era o probleminha deles? Desenvolvidos intelectualmente, mas nem sempre o homem inteligente sabe exatamente como usar a sua inteligência. E a árvore da ciência, a árvore do conhecimento, simboliza o que? O mau uso da inteligência, que a inteligência que não é presidida pelo amor, pelos valores morais, muitas vezes ela se torna danosa, desastrosa, tanto para a pessoa como por aqueles que sofrem a consequência da sua ação. Esses espíritos, portanto, ainda não sabem usar devidamente a inteligência, foram transferidos para o planeta Terra, recebidos por Jesus, passaram um período de adaptação na atmosfera espiritual do planeta, de ajuste, e depois, à medida que os corpos da espécie humana aqui foram permitindo, eles vão encarnando aqui e reencarnando depois, dando um impulso civilizador. A própria serpente é interpretada com no simbolismo, o termo, eu não sei se a expressão é assim, nahash, que é o termo serpente em hebraico, significa também feitiçaria, mediunidade, o mau uso das faculdades mediúnicas. Também, veja, tudo isso tem uma explicação lógica. Então esses espíritos vieram aqui, incorporaram sua humanidade, começaram a reaprender as lições, descobriram uma palavra que ela é melhor assim compreendida no português, que é a palavra saudade, que se manifestou no passado, nas culturas do passado, naquele desespero. Ícaro na mitologia grega é um exemplo, aquele desespero de querer voltar, de querer subir, de querer buscar as estrelas, numa situação inconsciente de que já haviam vivido coisas melhores. Hoje nós temos o benefício da anestesia. Claro que nós conseguimos o nosso pão com o suor do nosso rosto, mas a maioria de nós nunca plantou trigo e boa parte não sabe fazer pão. A gente vai ao supermercado e pega o pãozinho quentinho, a panificadora. Então não é aquela situação do trabalho bruto feito com as suas mãos. Essa humanidade já vivia esses benefícios e eles vieram aqui viver o quê? O primitivismo, a ausência de recursos, para começar a reescrever a sua história. Abel e Caim representam o quê? O primeiro impulso civilizador, a agricultura e o pastoreio, que é quando a economia começa a se estabelecer, o progresso começa a ser facilitado. Então a descendência destes espíritos que vieram realizar, viver uma nova fase aqui num planeta que precisava da contribuição deles para auxiliar os nativos, facilitar a vidinha de todos nós. A descendência, a continuidade inicia o quê? A agricultura, o pastoreio, a civilização tomando um impulso maior. Os nomes de Adão e Eva não existem apenas na cultura dos hebreus e que depois vem aqui para o mundo ocidental, não. Adão e Eva com H, nas tradições dos Vedas, Adamo e Procrite na cultura indiana. Então, veja, até os personagens nós vemos o quê? Antigos personagens reescrevendo uma velha história que fala do quê? Do passado da humanidade terrestre. Muito mais lógico do que imaginarmos Deus passeando à tarde no jardim do Éden para ver como é que os dois estavam se comportando. Maiores referências aqui no Livro dos Espíritos, na Gênese e em A Caminho da Luz, para quem gostar do assunto. Na próxima semana nós continuamos. O que é que vem depois agora no Livro dos Espíritos? Quem está com a sequência? Da volta do Espírito para a vida espiritual. Ou seja, é de morte mesmo que nós vamos falar. Conteúdo de qualidade, divulgando a doutrina espírita.